Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conjunto de Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eis que me deparo com alguns vídeos deste pastor, que inclusive debateu com o padre José Eduardo, o senhor Carlos Vailate, e ele tem um sobrenome bastante sugestivo, não? Vai e late, deve ser muito latido de cachorro. E ele grava pelo menos 2 vídeos aqui, ele tem vários inclusive, atacando, evidentemente, a Igreja Católica. Nós estamos percebendo que a chamada apologética protestante, e observem que a gente fala até com uma ironia, porque não existe algo chamado apologética protestante, mas apologéticas protestantes, umas que se contradizem em relação às outras. E nós descobrimos, através deste fenômeno, que a Igreja Católica consegue unir não somente os católicos na verdadeira fé, no verdadeiro batismo e único batismo, mesmo corpo, mesmo espírito, como também a Igreja Católica consegue unir os protestantes, porque é o único denominador que eles realmente rejeitam. Os protestantes podem aceitar todos os tipos de absurdos teológicos. Por exemplo, eu não vi o Sr. Carlos Vailate, eu não vi, por exemplo, muitos outros aí que estão abrindo as portas para Lucas Banzoli, por exemplo, que, dentre outras bizarrices, prega que a alma é mortal, ou seja, ele é um aniquilacionista, ou então que ele tem simpatias mal explicadas pelo adventismo. Mas é aquela história, o senhor Lucas Banzoli já convocou, né, a jihad contra a Igreja Católica e todo mundo realmente ouviu o chamado em que os hereges de vários matizes se unem num único denominador comum que de fato os une, que é odiar a verdade, a ortodoxia. Mas vamos analisar esse vídeo chamado Mostra na Bíblia, em que ele ataca não somente a reprodução de imagens, como também o culto às imagens. Vamos lá. Mostra na Bíblia. Pronto, lá vem bomba. Lá vem bomba e latido. Vamos lá. Mostra na Bíblia onde diz que podemos fazer imagens. Êxodo 25:18. Êxodo 25:18 não diz que podemos fazer imagens. Em vez disso, Êxodo 25:18 diz apenas que Deus ordenou a Moisés que ele fizesse 2 querubins de ouro e, além disso, a ordem particular que Deus deu a Moisés não pode ser tomada como uma ordem universal e indiscriminada. Observe uma coisa interessante. Se nós temos, no caso, o capítulo 25 de Êxodo, que começa do versículo 10º e que fala sobre a reprodução da Arca da Aliança, então logo nós podemos deduzir que a reprodução de escultura, em certo modo, é permitida. Ou seja, Deus manda reproduzir imagem para objeto de culto, porque na prática era o que a Arca da Aliança de fato prescrevia. E eu acho interessante que ele faz uma pirueta verbal para citar o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, e aqui nós vamos refutar. Vamos lá. Para que todos façam imagens de escultura. Aliás, Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 5, proíbe tanto a fabricação de imagens de escultura, como também proíbe a prostração diante delas e também o serviço prestado a elas. Desse modo, Êxodo 25:18 deve ser lido e interpretado à luz de Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 5. Desculpa, você está completamente errado. Você faz simplesmente, você começa a abranger de uma forma quase que absoluta o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, e você começa a restringir o capítulo 25, que fala da reprodução de imagens para objeto de culto. Vamos lá. Primeiramente, no original hebraico e no original grego, nós podemos falar tanto da Bíblia hebraica como também da Bíblia da Septuaginta, o termo que se usa, reprodução de imagens, não é necessariamente a reprodução de qualquer imagem, porque se for assim, nós vamos destruir monumentos, nós vamos destruir, por exemplo, estátuas de heróis, né, que são cultuados, diga-se passagem. Sei lá, você chega numa rua, aí tem a Praça da República, aí aparece a escultura do Marechal Deodoro da Fonseca. Alguém vai chegar e dizer que nós temos que aplicar capítulo 20, versículo 4 de Êxodo e destruir esse monumento? A resposta é sonoro não é verdade? Então, logo, o que capítulo 20, versículo 4 de Êxodo proíbe não é meramente a reprodução de imagens, porque partindo dessa visão desse pastor, nós podemos aderir à iconoclastia mais radical e destruir todas as imagens de escultura possíveis. Podemos, inclusive, destruir fotografias, porque estamos falando reprodução de imagens. Claro que
condicionada à ideia de escultura, porque era assim, pelo menos no mundo antigo, e durante muito tempo se fazia materiais esculpidos para reproduzir imagens. Então, logo, capítulo 20, versículo 4 de Êxodo não está se referindo somente a qualquer imagem, mas sim à imagem dos ídolos. Inclusive, o termo que é usado para falar de escultura, imagem de escultura, é pesel no hebraico. Pesel pode ser algo esculpido, mas não é somente algo esculpido, mas algo esculpido para um culto idolátrico. Como também na Bíblia hebraica, como também na Septuaginta, você tem o quê? Escultura de ídolo, né? De ídolos. Então veja que aqui ele manipula muito a questão do exacerbo que ele dá para capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, mas ele não se percebe que no capítulo 25 de Êxodo você tem a reprodução da imagem para o culto. E que aquele culto não pode ser idolátrico porque aquela reprodução de imagem de anjos e querubins, como também a reprodução da Arca da Aliança, é um arquétipo simbólico que nos vincula a Deus, ou pelo menos o povo judeu a Deus. Então, logo, o que ele está falando não se aplica. Primeiro porque o capítulo 20 de Êxodo não fala de qualquer imagem, a não ser que ele comece a destruir todas as imagens possíveis, talvez, sei lá, numa praça. Nós podemos, sei lá, destruir um presépio. Nós podemos cair naquela heresia que surgiu no século VIII, chamada iconoclastia. Ou seja, no fundo, ele está pregando uma iconoclastia. Mas eu acho interessante que esses protestantes são muito latidos de cachorro, mas eu estava até vendo uma fotinha que é um monumento que existe em Genebra, que é um monumento dos reformadores. E olha só quem é que estava lá, né, no movimento dos reformadores, no monumento dos reformadores. Ou seja, o Sr. Franklin Ferreira, que é ligado, eu acho que ele é calvinista, né, e tá aqui, olha, imagens de escultura. Alguém vai dizer, não, mas nós não nos ajoelhamos à imagem de escultura. Mas existe uma reprodução de imagem de escultura homenageando essas personalidades. Então, se vocês quiserem realmente destruir imagens de escultura, vão a Genebra, coloquem uma bomba e façam que nem a milícia talibã fez contra os monumentos budistas no Afeganistão. Botem uma bomba aí, explodam tudo. Pronto. É aquela história, para falar de simbologia católica, falar de iconografia católica, aí você tem que aplicar a iconoclastia. Agora, para ficar cultuando Lutero, cultuando, sei lá, Teodoro de Beza, todos esses cretinos fundamentalistas do século XVI, protestantes, calvinistas, que implantaram uma ditadura em Genebra, aí não, a gente vai lá batendo fatinha, botinho da imagem de escultura. Aqui, o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo não conta. Deve ser o capítulo 25 aqui, só falta ter a Arca da Aliança, né? Só falta ter anjo e querubim aqui, né? Ai, meu Deus, que palhaçada, hein? Vamos lá. Me mostra na Bíblia onde diz que os santos intercedem por nós. Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8 não diz em momento algum que os santos falecidos que estão no céu estão intercedendo pelos santos vivos que estão na terra. Tudo que o texto bíblico diz é que os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe o que é o problema, pastor? É que o Senhor, como boa parte dos protestantes, não entendem nada de eclesiologia. Para entender o que é a comunhão dos santos, isso está no credo apostólico, dentre tantos ensinos da igreja, e isso nós estamos falando dos primeiros séculos da igreja. Quando nós falamos de comunhão dos santos, nós estamos falando da comunhão dos santos no céu, como também a comunhão dos santos na terra. E observem que do capítulo 5 até o versículo 8 de Apocalipse, nós temos uma descrição dos santos orando pelas pessoas na terra. E aqui nós fazemos a seguinte pergunta: o que significa os santos na terra orando por nós? Significa que existe um vínculo espiritual entre a igreja do céu e a igreja da terra. Porque quando falamos de corpo místico de Cristo, né, um corpo espiritual que envolve o Cristo cabeça, está em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, quando Paulo de Tarso fala da diversidade de dons, né, mas o espírito e o corpo são o mesmo, ou então mesmo Efésios, capítulo 4, versículo 3, que só há um corpo, só um espírito. Nós não nos limitamos a esse corpo e esse espírito apenas numa visão terrena, mas também numa visão espiritual.
Então, por exemplo, quando nós observamos o capítulo 6, versículo 8º ou 9 de Apocalipse, não me falha a memória, quando nós observamos os santos no altar do Cordeiro, né, a alma dos mortos por amor a Cristo, como seja a tradução, tá? Está lá a alma dos mortos por amor a Cristo, orando no altar do Cordeiro, esperando o dia do juízo e inclusive implorando para que o sangue deles seja vingado. E nós temos vários santos orando através de um selo, e neste selo se libera um incenso dessas orações que sobem ao altar e que descem na terra como relâmpagos e trovões. Ora, isso significa claramente que os santos estão orando por nós. Ou seja, os santos não estão mortos do ponto de vista espiritual, só do ponto de vista corpóreo. E mais além, eles têm um vínculo espiritual com a igreja militante. Então, quando nós falamos de um corpo místico, nós não falamos de uma associação religiosa registrada no Código Civil, com CNPJ e um pastorzinho como Papa, né, pré-determinando dogmas de fé ou revogando conforme o seu capricho e sua imagem e semelhança. Não. Igreja para nós é um organismo vivo, terreno, porque ele tem a igreja tem uma representação visível, mas também tem o organismo espiritual. E existe um vínculo entre o céu e a terra. E nós devemos entender que os santos estão na mais completa bem-aventurança e graça de Deus, e eles não estão num estágio dentro da situação terrena. Quem está próximo de Deus, de certa forma, recebe os dons ligados ao corpo místico. É isso que Apocalipse fala. Claro que quando nós falamos de intercessão dos santos, que é um outro ponto, porque nós falamos de comunhão dos santos e também intercessão dos santos. Ora, o Tiago fala, orai uns pelos outros. Né? Por exemplo, é muito comum falar, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, se não me falha a memória, falando que o único mediador é Jesus. Sim, ninguém questiona isso, mas só que existem intercessões. Tanto é verdade que na mesma carta que é citada pelos protestantes, está lá Paulo falando, fazei súplicas, orações e intercessões uns pelos outros. E essa intercessão não acaba com a morte. Não acaba com a morte, por quê? Porque existe uma igreja espiritual rezando por nós. Aqui muitas pessoas vão falar, por exemplo, que existe uma espécie de necromancia. Não existe necromancia porque nós não temos contato direto com os mortos. Nós temos sim um contato espiritual com a igreja triunfante, com a igreja que está no céu. Nós temos um contato espiritual, mas a distância entre os vivos e os mortos se mantém. Nós não temos contato com os mortos. Os mortos estão no lugar deles, como também nós estamos no nosso lugar dentro da nossa vida terrena. Então não existe necromancia, não existe, por exemplo, um contato com o santo. Não existe isso. Nós estamos aqui, eles estão lá no céu. Só que eles nos escutam. E como é que nos escutam? Alguém vai dizer assim, mas esses santos são onipresentes? Não é que eles sejam onipresentes, é porque Deus, que age sobre eles como sinais da graça, eles também têm os dons de ouvir nossas orações. Porque eles participam de uma forma sobrenatural desse corpo místico. Como é que nós sabemos esse tipo de eclesiologia? Nos primeiros séculos da era cristã, vocês vão cansar de ver mártires afirmando que quando chegar no céu vão rezar por eles e peçam, olha, eu vou interceder por vocês. Isso é a coisa mais comum da história do cristianismo. Só vocês que têm uma interpretação muito estreita da Sagrada Escritura, porque não é uma interpretação histórica, mas tão somente uma interpretação subjetiva que rompe com a tradição cristã, é que vocês realmente acreditam que não existe um corpo místico muito mais abrangente do que simplesmente o corpo terreno que vocês vivem. Ou se é que vocês vivem um corpo espiritual. Né? Por quê? Porque nem unidade de fé vocês têm. Nem unidade de ortodoxia vocês têm. A única coisa que vocês fazem é uma aliança tática contra a Igreja Católica. Porque é a única coisa que une vocês, ainda que numa negação.
Então, logo, quando nós entendemos a eclesiologia, ou seja, o que é a igreja é um organismo vivo, espiritual, que une as pessoas no céu e as pessoas na terra. E, portanto, é por isso que nós católicos acreditamos que há intercessão dos santos, como também comunhão dos santos. A comunhão dos santos é isso. Por exemplo, quando nós honramos a memória dos santos do século I, do século II, do século III, né, do século XIV, século XV, XVI, XVII, XVIII, todos os santos, tá? Todos os santos, aqueles que foram, inclusive, afirmados pela igreja, reconhecidos pela igreja. Por que a igreja reconhece os santos? Justamente pelos exemplos que eles dão, pela demonstração de fé, pela demonstração dos carismas que eles têm, né? E, claro, nós prestamos honra a eles. Então isso não é em si um problema. É problema para vocês que não têm uma eclesiologia muito bem fundamentada. Muito pelo contrário, é uma eclesiologia materialista. É uma eclesiologia que, na prática, reduz a dimensão da igreja a um organismo puramente terreno. Mas espera lá, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja é um organismo espiritual. E se ele é espiritual, ele nos liga ao céu. É muito simples. E vejam que, por exemplo, vamos falar da questão em que ele cita reproduzir imagens de escultura, não pode, né? E nem prestar culto à escultura. Mas em contrapartida, no capítulo 25, versículo 10 para os versículos 18, né? Porque fala de como montar aquela arca, etc., os judeus prestavam culto e se ajoelhavam perante a arca. Aí eu pergunto, isso não contradiz o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo? Se for na interpretação protestante, contradiz. Contradiz. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a regra é que não se reproduz imagem, mas Deus admite uma exceção. Tá, mas pera lá, não será justamente o contrário? Que, na verdade, a exceção está no capítulo 20, versículo 4 de Êxodo? Porque, na verdade, você está ampliando esse conceito de tal forma que, como eu já elucidei aqui, até as esculturas dos reformadores em Genebra deveriam ser derrubadas. Porque, claro, vocês estão reproduzindo imagens de escultura, e se você está batendo fotinha com Calvino, com Teodoro de Beza, com muitos outros lá símbolos do calvinismo, então logo, vocês estão prestando honra a eles. Ainda que não seja se ajoelhar perante essas imagens, ainda que não seja prestar um culto que vocês acham que é adoração, porque adoração não se resume necessariamente em você se ajoelhar perante alguém. Porque você pode se ajoelhar perante alguém e não prestar necessariamente adoração. Então, quer dizer, tudo isso, eu poderia dizer que isso aí chama-se flatus vocis, né? Voz de peido. É completamente absurdo. Vamos lá. Porém, nada é dito sobre a identidade desses seres viventes, desses anciãos e desses santos. Para nós, sim, são os santos em comunhão com a igreja. Agora, se você coloca um enigma dizendo, olha, a gente não sabe que em Apocalipse aquilo significa, isso fica para sua ignorância, não para nossa. Para nós é muito claro isso. Vamos lá. E além disso, nada é dito também sobre a natureza dessas orações dos santos. Ah, claro, ele fica criando um bocado de factoides, né? Factoides e de dúvidas. Ah, nada é dito sobre essas orações. O que o senhor entende por oração, pastor? O que você entende por oração? A oração pode ter vários matizes, mas existe uma ação, o ato em si de orar. Agora, se você fica relativizando o ato de orar para negar que existem pessoas lá no céu rezando por nós, isso aí é muito patético da sua parte. É muito patético. Isso é de um ceticismo tal que o Senhor causaria inveja em neo-ateus como Antônio Miranda. Ai, meu Deus, vamos ver. Afinal, que orações são essas? Quando essas orações foram feitas? Sabe aquela coisa? Esse é o tipo de dúvida de ateu, cara. Pera lá. São João, ele não está preocupado em desvendar a natureza das orações, mas sim o ato de orar. Ou seja, existem santos que estão orando, né? E essas orações sobem aos céus, bem como incensos, e descem na terra como relâmpagos e trovões. Alguma coisa tem significado nisso. E detalhe, não só as pessoas do céu como da terra oram conjuntamente. Esse é o entendimento de Apocalipse. Agora, se o senhor fica colocando dúvida porque é católico demais para o senhor, eu aconselho
ao pastor procurar, sei lá, o Antônio Miranda, procurar, sei lá, a Multiversal Flaviana que diz que Jesus Cristo é romano. Pronto, acaba de vez, porra. Que tipos de orações são essas? São petições particulares ou são intercessões? Enfim, o texto bíblico não responde a nenhuma dessas questões. Ou seja, quer dizer, a sola escritura já está comprometida, porque como é que a gente vai deduzir o significado daquilo que João está falando? Eu posso responder para você, pastor, o significado que a igreja entendeu desde sempre. A igreja que guardou a sua Bíblia, a igreja que compilou esses textos. E olha que Apocalipse foi um texto bastante questionado nos primeiros séculos da igreja. Foi até mesmo rejeitado por algumas igrejas. Se alguém acompanhar a discussão sobre a canonicidade do texto bíblico, e muita gente fala dos deuterocanônicos do Antigo Testamento, se vocês pegarem, por exemplo, 1 e 2 Pedro, Carta de São Paulo aos Hebreus, Apocalipse de João, dentre outras coisas, foram cartas completamente questionadas. Muitas igrejas questionaram profundamente a autoria desses textos, e eu posso dizer que a própria igreja de Roma, né, um dos aspectos de ter colocado no seu cano bíblico e que foi muito questionado foi Carta de São Paulo aos Hebreus, que era uma carta conhecida pelas igrejas orientais, mas muito pouco aceita pelas igrejas de Roma, por exemplo. Eu poderia ser mais ousado e dizer que no começo do século II, no final do século I, a carta de São Clemente aos Coríntios, ou seja, São Clemente Romano, que foi o nosso terceiro bispo de Roma, seria no caso o terceiro papa, né, por assim dizer, ela foi considerada uma carta inspirada por muitas igrejas, e inclusive, por exemplo, poderia pagar a igreja armênia, a igreja etíope, até hoje aceitam, né? Pelo menos eu acho que a igreja armênia mudou um pouco porque ela se aproximou dos ortodoxos e eles tiraram da lista. Mas então, quer dizer, Apocalipse de João foi uma carta muito questionada, mas ao mesmo tempo foi uma carta aceita por todas as igrejas. Eles chegaram a uma conclusão de que realmente aquela carta é inspirada. Existe até uma discussão a respeito dessa carta, que há quem diga que Constantino, o imperador Constantino, que gostava muito de Apocalipse, pressionou para que colocasse a carta, Apocalipse de João no cano bíblico. Claro que isso é uma teoria, uma conjectura, inclusive uma teoria de autor protestante, né? Um autor protestante, inclusive Eusébio de Cesareia foi contra isso. Eusébio de Cesareia, que foi um historiador, inclusive defensor de Constantino, mas ele ficou reticente com relação a isso. Isso existe um debate sobre isso. Mas no final, Apocalipse de João é uma literatura ortodoxa, né? E foi aceita pelas igrejas, pela autoridade das igrejas. E principalmente pela igreja de Roma, que foi a primeira igreja que de fato compilou uma formação canônica que podemos dizer assim, só não foi totalmente definitiva, porque a igreja só afirmou dogmaticamente no século XVI, através do Concílio de Trento, mas já era utilizada como texto inspirado, né? Houve um debate sobre esse assunto, etc. Mas seja o que for, o fato é o seguinte: qual é o entendimento que nós temos que ter das orações dos santos, entre outras coisas? É o entendimento da igreja, só isso. Não é o entendimento do senhor vai late, né? Não, é o entendimento da igreja. Vamos lá. Portanto, afirmar que Apocalipse 5:8 descreve a intercessão dos santos falecidos que estão no céu pelos santos vivos que estão na terra é mera especulação. Não é mera especulação. É porque existe uma tradição que afirma isso. Tá? Uma tradição que é compactuada pelas igrejas da sucessão apostólica. Agora, que o senhor fique na especulação justamente porque desconheça essa tradição, aí é uma outra história, né? Vamos lá. Então me mostra na Bíblia onde diz que devemos orar pelos mortos. Segundo Macabeus 12:46. Segundo Macabeus 12:46 é um texto apócrifo, que foi rejeitado como palavra de Deus por boa parte da tradição que os católicos seguem. Isso aí é mentira. Na verdade, não foi tanto assim. Macabeus, como também vários outros livros, né, eles foram debatidos e foram posteriormente aceitos. Se o pastor está afirmando que foi rejeitado, então me diga, pastor, então por que ele está no cano bíblico de todas as igrejas da sucessão apostólica? Todas, seu pastor. Todas! Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as igrejas da sucessão apostólica no século I, século II, III, tá? Vamos pegar a igreja de Roma, vamos pegar as igrejas da Grécia, vamos pegar a igreja do norte da África, vamos pegar a igreja da Palestina, vamos pegar a igreja até do Iraque, lá a igreja caldeia, a igreja, sei lá, siríaca, a igreja armênia, todas elas, tá? Todas elas, tá? A igreja etíope, todas elas aceitam os deuterocanônicos, todas elas. Eu vou dizer que a única igreja que questionou os deuterocanônicos e até ameaçou tirá-los, se é que não tirou, foi a igreja da Rússia, isso por influência da Reforma Protestante.
tá? Por essa influência da Reforma Protestante. Mas todas elas aceitam os deuterocanônicos. O problema, pastor, é que a sua tradição protestante, que remonta ao século XVI, aceitou um cânon bíblico de origem farisaica e talmúdica. Ou seja, vocês aceitaram o cânon que foi desenvolvido. Há quem diga que foi a escola de Jâmia, porque existe essa discussão se foi em Jâmia, né, que decidiu o sínodo. Esse sínodo é uma coisa também muito duvidosa do ponto de vista histórico, porque é um empréstimo de um historiador, eu acho que foi um Heinrich Gratz, que era um historiador judeu, acho que foi ele que falou isso. Tá, eu posso estar errado aqui, que ele toca nessa questão de um certo sínodo de Jâmia. Só que o problema é que os judeus, quando eles discutiam sobre determinadas questões de escrituras, eles não tinham esse conceito autoritativo conciliar que nós católicos temos. Então isso é um pouco errado, tá? O que existia era uma tradição, tá? Que vem dos rabinos e em particular dos fariseus, e essa tradição foi desenvolvida a partir do século IV. A partir do século IV você tem uma mera aproximação de configuração canônica da chamada Bíblia hebraica. Mas isso, nós temos que entender que no judaísmo não existe um critério autoritativo definitivo que afirme um cânon bíblico, tá? Eu posso dar um exemplo clássico disso, que os judeus da Etiópia, se não me vai a memória, posso estar errado aqui, os judeus da Etiópia aceitam os deuterocanônicos. Enquanto os judeus que têm uma tradição palestina não aceitam. Então vejam que a questão da tradição canônica, né, ela varia, inclusive na tradição da igreja. Nós temos um cânon definido dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que difere, por exemplo, em alguns pontos dos ortodoxos, porque eles têm livros acrescidos que nós não colocamos no nosso cânon. Então, quando o senhor fala que, olha, Macabeus é um livro apócrifo em relação ao quê? Não é em relação à tradição da igreja, porque todas as igrejas da sucessão apostólica aceitam Macabeus. E vou mais além, a igreja ortodoxa aceita terceiro, quarto Macabeus, que é acréscimo de Macabeus. Nós aceitamos o primeiro e segundo Macabeus, enquanto eles aceitam primeiro, segundo, terceiro e quarto Macabeus. E aí? Com que respaldo você diz que ele é apócrifo? É apócrifo segundo a tradição judaica da Palestina. E é só da Palestina, tá? Porque o judaísmo não se limita à tradição da Palestina. Não se limita nem mesmo à tradição dos fariseus. Então esse que é o grande problema da sua análise. Eu tenho quase certeza que muitos dos protestantes que discutem sobre cânon bíblico, eles têm aquela mistificação, né, de querer enxertar a tradição judaica pós-queda do segundo templo, né, na tradição cristã. Mas não foi assim que se configurou. O que se pode pegar no máximo é que São Jerônimo, alguns autores patrísticos, né, tinham realmente um questionamento a respeito da validade dos deuterocanônicos do Antigo Testamento, baseados nessa influência judaica. E veja que um dos grandes defensores do deuterocanônico foi Santo Agostinho. Santo Agostinho teve um debate com São Jerônimo por conta disso e venceu Santo Agostinho. Por quê? Porque na visão de Santo Agostinho, os deuterocanônicos estavam inseridos na tradição, enquanto a chamada veritas hebraica, ou seja, o cânon hebraico, era uma outra tradição que não competia ao cristianismo. Não competia a fé cristã. E é por isso que nós, católicos, como também os ortodoxos, como também todas as igrejas da sucessão apostólica, têm Macabeus. E muitos outros, Tobias, né? Eu acho que tem acréscimos de Daniel, enfim, agora não me lembro aqui. Mas vamos lá. Como, por exemplo, Orígenes, Atanásio de Alexandria, Hilário de Poitiers, Jerônimo, Cirilo de Jerusalém, Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzeno e João Damasceno. Bom, eu precisaria avaliar esses autores, porque muitas vezes esses caras, quando eles soltam palpitaria, eles muitas vezes chutam, tá? Mas vejam que opiniões a respeito dos deuterocanônicos não são critérios definidores do cânon bíblico, tá? Da mesma forma que muitos autores patrísticos questionavam a validade dos deuterocanônicos, eles também questionavam a validade de Apocalipse, eles questionavam a validade de 1º e 2º Pedro, de Carta de São Paulo aos Hebreus e assim sucessivamente. Vejam que, por exemplo, naquele livro do Irineu de Lyon, né, que contra as heresias, ele tinha realmente uma real dimensão dos evangelhos canônicos, no caso, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né?
Mas, até esse dado momento, o cânon bíblico não era definido. Não era definido. E vejam que se houve uma opinião particular questionando a autoria dos deuterocanônicos do Antigo Testamento, então o seu pastor coloque também o questionamento das autorias da canonicidade do Novo Testamento. A carta de São Tiago, por exemplo, também foi uma carta questionada, se não me falha a memória, por alguns autores. A carta de São Paulo aos Hebreus até hoje é uma carta enigmática. Por quê? Porque o estilo do grego escrito em Hebreus é diferente do estilo das demais cartas paulinas. Como o Apocalipse de João foi uma carta muito contestada por muitos autores patrísticos. Não caberia aqui citar, aqui de cabeça eles, porque caberia eu fazer uma avaliação, mas eu já li sobre esse assunto e eu posso dizer, Apocalipse de João, 1º e 2 Pedro também tem diferenças de estilo, entre outras coisas, elas foram cartas duramente questionadas e até mesmo invalidadas. E nem por isso nós aceitamos essas opiniões. A igreja definiu o contrário e pronto, encerrou-se o problema. Agora, se o senhor coloca em questionamento o cânon bíblico, coloque também do Novo Testamento, coloque também o próprio Apocalipse de João. Eu posso dizer assim, olha, Apocalipse de João não é válido porque fulano de tal falou que não é válido. É o mesmo tipo de argumento. Vamos lá. E onde a Bíblia fala das relíquias dos santos? Atos 19, 11. A referência correta é Atos 19, versículos 11 a 12. Texto este que, aliás, não fala em momento algum sobre relíquias, que são objetos ligados aos santos e que são venerados pela religiosidade popular católica. A propósito, Atos 19, 12 apenas descreve o fato de que lenços e aventais eram levados do corpo do apóstolo Paulo aos enfermos e aos endemoniados e que esses, ao entrarem em contato com esses objetos, tinham a sua saúde restaurada. Olha, pastor, eu não sei se você chega a ser tão idiota esse nível de achar que se eu sou curado por um objeto, então logo esse objeto teve algo milagroso. E se esse objeto teve algo milagroso, com certeza ele tem algo de sagrado também. Observe uma coisa, amigos, sobre essa questão quase que, é muito grosseira a opinião dele. Vamos analisar, por exemplo, a Lei Áurea, tá? A carta que aboliu a escravatura no Brasil. E você tem a pena, e por isso chama-se Lei Áurea, porque a pena era feita de ouro, da Princesa Isabel. Vocês acham que a pena tocada pela Princesa Isabel, que decretou a extinção da escravatura do Brasil, não é uma relíquia do ponto de vista histórico que nós devemos guardar e que nós sentiríamos muito honrados em conhecer um objeto como esse? Veja, eu estou falando de história, não estou falando nem do sagrado. Nem do sagrado. Que dirá então objetos que são sagrados? Tá? Objetos sagrados. As relíquias são objetos ligados aos santos, mas não somente aos santos, mas objetos ligados àquilo que Deus toca. Por exemplo, Cristo é Deus, certo? Se você tivesse um prego com o sangue de Nosso Senhor, esse sangue que tocou no prego é um sangue divino. Aí você vai tratar esse objeto como um objeto qualquer, sendo tocado pelo divino, né? E sendo, inclusive, numa situação particular em que a redenção da humanidade estava sendo feita pela crucificação de Nosso Senhor. Então você vai ignorar esse objeto que te curou. Vem um apóstolo, intercede um milagre para você através de um objeto, e você vai dizer assim, esse objeto não vale nada. Imagina, um objeto que cura os teus olhos, te cura de câncer, te cura de qualquer coisa. Aí você vai dizer que esse objeto, que foi um instrumento para te curar, você vai dizer que isso não vai ser um objeto de culto. Quando nós falamos de culto aqui, cabe até fazer uma correção. Culto não é adoração. Culto é reverência, é honra. Tá? É honra. A adoração é uma forma de culto. Mas nem todo culto é adoração. Então eu pergunto para vocês uma coisa. O que esse cara está falando é completamente bizarro. Completamente bizarro. É como atacar as imagens católicas santas e dizer isso é idolatria, mas em compensação, quando você vai para Genebra, bate uma fotinha, né, para mostrar as esculturas dos reformadores. É a mesma coisa. Vamos analisar a questão da relíquia com objetos sagrados, mais ainda, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto tão sagrado, mas tão sagrado, que se alguém tocasse nesse objeto, morria. Para vocês verem o grau, né, o grau de santidade que havia num objeto. Nós podemos, inclusive, ver que relíquias podem ser restos mortais. Por exemplo, quando os judeus saíram do Egito, eles levaram o quê? As ossadas de José, né? De José, que foi governador do Egito.
Por quê? Aquilo ali é uma reverência ao morto. É, de alguma forma, objeto de culto. Observe também que dentro do aspecto das relíquias, você também tem lugares santos. Claro que a relíquia, evidentemente, tem a ver com objetos, mas os lugares santos são o quê? São lugares que têm manifestações do sobrenatural e que guardam uma história desse sobrenatural. Então, por exemplo, por que as pessoas peregrinam até a Terra Santa? Peregrinam à Terra Santa justamente para recordar aqueles acontecimentos particulares e únicos que aconteceram naquelas regiões. E, no entanto, ele está negando a coisa mais óbvia do mundo. Ele fica naquela posição que é típica de um ateuzinho, sabe? Olha, olha, mas é só um panozinho. Sabe, é quase um ceticismo grosseiro, não é? Vamos lá. Contudo, em momento algum, Atos 19:12 prescreve ou ordena que tomemos roupas de santos e que as levemos até as pessoas enfermas para que elas sejam curadas. Ué, mas espera lá, se o próprio guardanapo, sei lá, o pano curou a pessoa, isso não foi uma ordenação de um santo, porque os apóstolos são santos, que eu saiba, né? Isso não foi uma ordem do santo? Olha, pega esse pano aqui que vai te curar. Aí ele curou. Meu Deus do céu. Não, olha, o fato de Pedro ter feito isso, a sombra de Pedro ter curado alguém, isso não quer dizer que você tem que acreditar na sombra de Pedro. O fato, sei lá, de a serpente da Arca da Aliança, para quem olhava, curava, né? Você não tem que prestar honra, por exemplo, a determinados objetos que te curam. É claro que ele vai falar que, por exemplo, posteriormente a serpente foi quebrada, foi tirada da arca, sim. Mas aqui é um outro aspecto. O problema é que as pessoas estavam idolatrando a serpente. Aí é uma outra história. Mas idolatrar a serpente é uma coisa. Ver um objeto em que tem a ação de Deus para te curar é outra. E os católicos sabem diferenciar isso. Sabem diferenciar aquele objeto que te cura, né? Que é um meio, mas mesmo sendo um meio, é um meio que foi tocado por Deus. E, portanto, ele ganha uma qualidade especial. Como, por exemplo, uma lei áurea de uma princesa que assinou um documento histórico e que hoje nós guardamos como relíquia. Sim, objetos históricos são relíquias. Eu tenho certeza que esse palhaço desse Franklin Ferreira foi lá em Genebra, deve ter ido na casa de Calvino, sei lá o quê, eu não sei nem se tem a casa de Calvino, mas foi lá em Genebra visitar alguns centros de peregrinação protestante, vendo objetos, vendo coisas do século XVI lá, e claro, eles são guardados como relíquia ou como objetos que são preciosos dentro do contexto daqueles que acreditam no calvinismo. O mesmo se pode falar do catolicismo. Então, quer dizer, o questionamento dele é muito pueril, né? Portanto, não podemos confundir a simples descrição de um fato com a prescrição de um fato. Ah, entendi. Quer dizer que a descrição de um fato que mostra pessoas sendo curadas por objetos não é um demonstrativo de uma atitude de alguém e também não é um demonstrativo de que nós devemos honrar essas pessoas também como os objetos pelos quais fomos curados. É isso que você está dizendo. Então logo é o seguinte, então por que a Bíblia prescreve um fato? E desde quando aquele fato não serve como modelo, como exemplo? Quem é que prescreve o que deve ser seguido e o que não deve ser seguido? Ora, se os apóstolos curaram pessoas com objetos, então aquilo tem algum significado. Se o senhor quiser esvaziar a Sagrada Escritura de significado porque não é aquilo que se adequa ao seu galardão protestante, é problema seu, né? Afinal de contas, nem tudo aquilo que a Bíblia descreve, ela prescreve. Ah, entendi. Quer dizer, quando os santos curam pessoas através de objetos, aquilo ali não é uma prescrição, né? É só uma descrição. Quer dizer, aquilo ali está passando batido. Olha, faça o seguinte, ó, sabe aquela coisa do cara que faz um experimento perigoso e eles falam assim, crianças, não façam isso? Ele está dizendo isso com relação à Bíblia. É muito ridículo isso, cara. Vamos, besteirão! Vamos, vai, late! Agora você, me mostra na Bíblia onde diz que tudo tem que estar na Bíblia. Sei não. Essa pergunta comete a falácia do espantalho, ou seja, ela distorce o significado do princípio protestante do sola escritura, isto é, somente a escritura, e ataca essa distorção criada, achando que está refutando o princípio do sola escritura, quando na verdade não está. Ora, não, mas aí que tá, meu filho. Se a sola escritura afirma que a Bíblia é a única fonte, ou a maior fonte, aqui varia, né? Pode ser a maior fonte, a única fonte, que seja, né? A sola escritura ganha contornos até mesmo dissonantes e equívocos. Seja o que for, o fato é o seguinte: se a sola escritura está na Bíblia, ou melhor, se a sola escritura é um preceito
que vocês dizem que tudo tem que estar na Bíblia, então, pela conclusão lógica, a sola Escritura tem que estar na Bíblia. É muito simples. É muito simples. Vamos lá. Ora, o princípio do sola Escritura não ensina que tudo tem que estar explicitamente na Bíblia. Ah, claro. É interessante. Agora não está explícito, né? Claro, porque a sola Escritura não está explícito na Bíblia, né? Na Bíblia. Aí, claro, aí você relativiza. Agora, quando é para atacar um dogma de fé católico, para atacar algum fundamento católico, aí vocês obrigam expressamente a estar na Bíblia. Olha só o nível de filha da putagem desse argumento. Quando a gente prova que a sola Escritura não está na Bíblia, não, mas nem tudo está expressamente escrito na Bíblia. Agora, quando nós dizemos que tem realmente certos elementos de fé, de dogma, que não estão expressos claramente na Bíblia, aí eles mudam o argumento e dizem o contrário. Não, mas tem que estar expressamente na Bíblia. Desculpa, pastor, mas isso é muito latido de cachorro pro meu gosto. Vamos lá. Em vez disso, o que esse princípio ensina é que tudo que é normativo para a fé e para a prática do cristão precisa estar fundamentado na Bíblia. Então pronto, pastor. O mortalismo, o aniquilacionismo, pode estar fundamentado na Bíblia, tá? O satanismo pode estar fundamentado na Bíblia. O adventismo pode estar fundamentado na Bíblia. 30 mil seitas protestantes afirmam a mesma coisa que o senhor está afirmando. Então me diga uma coisa. Onde eu posso fazer o seguinte discernimento objetivo que diga isso aqui é herético, isso aqui não é herético? Eu digo, não há esse discernimento. Primeiro porque todo critério interpretativo não pode ser extraído a partir de um objeto inanimado, mas sim da pessoa que entende esse objeto. Então nós temos um livro inanimado que tem inúmeros preceitos, inúmeras prescrições, descrições muitas vezes simbólicas, complexas, etc. Tá? E nós temos aquelas pessoas que leem e que interpretam aquilo e têm um entendimento daquilo. Então o que o senhor está falando, basicamente, é um manancial de heresias. Por quê? Porque na prática, já que o senhor está falando que tudo tem que a gente tem que estar fundamentado na Bíblia, então resta o senhor também nos comprovar onde a sola Escritura está na Bíblia, onde está fundamentado na Bíblia. Então aqui você entra em contradição na lógica do discurso. Uma hora você diz que nem tudo está claro na Bíblia, mas outra hora você diz o contrário. E mais além, o critério interpretativo não é da Bíblia por si mesma. É da pessoa que interpreta. E esse que é o grande problema protestante. Como todo mundo afirma estar na Bíblia, então eu posso estabelecer inúmeros critérios em nome da Bíblia. Inclusive critérios contraditórios. Como, aliás, vocês entram em contradição. Vocês são milhares de seitas protestantes. Então existe algum problema aí. Um problema da sola Escritura que a sola Escritura não consegue resolver. Porque cada um diz assim, olha, eu estou certo. Segundo eu, né, vai late, né? Segundo a minha leitura, vai lá, da Bíblia está certa. Segundo a minha leitura, sei lá, César Cavalcante da Bíblia está certa. Segundo a minha leitura de Banzoide está certa. E vocês não se entendem. Não se entendem porque não existe critério autoritativo. O critério autoritativo protestante é um critério subjetivo, relativista, como de fato é o que você está fazendo. Você já relativizou Êxodo, você já relativizou Atos dos Apóstolos, você já relativizou sei lá, a comunhão dos santos, você relativizou tudo. O que resta da sua teologia senão uma negação? Nada, não resta nada, resta um completo vazio e um completo ceticismo da interpretação das Escrituras. Vamos lá. Visto que somente a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e, portanto, infalível. Sim, só que o problema é o seguinte, quem foi que afirmou que essa palavra de Deus é infalível? Esse é o primeiro ponto. Quem foi que afirmou a canonicidade do texto bíblico? Esse é outro segundo ponto. Então logo a igreja, ou melhor, a Sagrada Escritura não pode se auto-interpretar. Ela não pode se autoconfirmar. Ela precisa ser confirmada por alguém. E essa entidade que confirmou o cânon bíblico é também a mesma entidade que confirma como devemos entender o cânon bíblico. Isso é uma questão lógica. E quem foi que fez isso? Foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica. Tudo bem que os ortodoxos podem reivindicar essa participação, mas sim, mas os católicos e os ortodoxos eram igreja una até 1054. Então, logo, o cânon bíblico, como entendemos hoje, ela é uma prescrição extra-bíblica. Por quê? Porque ela precisa ser confirmada por testemunhos externos e não a partir do próprio texto. Eu não posso confirmar o texto pelo texto. Eu tenho que confirmar o texto a partir das autorias e dos testemunhos dessas autorias. Da mesma forma, os 4 evangelhos. Nós tínhamos vários evangelhos apócrifos circulando nas igrejas cristãs. E por que a igreja disse que só havia 4 evangelhos? Porque ela tinha ciência e, através de uma tradição que é extra-bíblica, afirmou que aquilo era canônico. Como também
os textos deuterocanônicos, eles foram aceitos justamente porque, de fato, a igreja, debatendo, discutindo, entendendo, viu que aquilo realmente compunha a sua tradição, a sua narrativa e o seu ensino. Então, logo, quando o senhor diz a única, digamos assim, a Bíblia é a única fonte de fé infalível, nem na Sagrada Escritura isso é dito. Esse que é também outro problema. Porque da feita que você condiciona tudo à sola Escritura, então logo, pela conclusão lógica, nós temos que identificar onde está a sola Escritura. Mas a Bíblia é omissa com relação a isso. E a própria construção do cano bíblico também o é. Nós não temos, por exemplo, a canonicidade dos textos bíblicos na própria Bíblia. Nós precisamos sair da Bíblia para procurar outras fontes que não seja a Bíblia. Ou seja, a tradição oral, por exemplo. A tradição oral fez a Escritura, e não o contrário. Né? Outra coisa, a Bíblia não diz que... A Bíblia não diz que a Sagrada Escritura é a única fonte de fé. Quando Paulo diz que a Escritura é divinamente inspirada, ele não está dizendo que é a única inspirada. Nós temos a igreja também como inspirada. A igreja é um corpo místico. A igreja tem a ação do Espírito Santo. Como, aliás, os textos do Novo Testamento foram escritos dentro do ambiente da igreja, para a igreja, pela igreja e dentro da igreja. Tanto é verdade que a gente percebe os 4 evangelhos, onde surge, ao surgimento da messianidade de Nosso Senhor, a revelação da messianidade e divindade de Nosso Senhor, como também a fundação da própria igreja. Através de quê? Através da declaração de Cristo sobre os apóstolos, e em particular sobre Pedro. Então há o estabelecimento dos apóstolos como chefes da igreja. Jesus Cristo funda a igreja sobre os apóstolos, e esses apóstolos espalham a igreja. Então vejam que Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas petrinas, no caso, todas essas cartas estão ligadas ao que? É um ambiente do quê? Da eclesiologia, ou seja, um ambiente da igreja. Então logo, foi dentro do ambiente da igreja que esses textos foram redigidos. E, portanto, se esses textos têm validade do ponto de vista do sagrado, ou mesmo da confiabilidade, da infalibilidade, é porque também essa igreja goza de infalibilidade, já que essa revelação foi dada à igreja. E essa revelação que foi dada pela tradição oral também, porque a tradição oral faz parte, por exemplo, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos foram escritos através do quê? Através de tradições orais que eram guardadas pela igreja, pela comunidade cristã, e essa comunidade cristã, através dos apóstolos, no caso, João e Mateus, como também dos discípulos dos apóstolos, Marcos e Lucas, eles passaram uma parte dessa tradição no papel. E essa tradição também é sagrada. E isso está na própria Escritura também. Da mesma forma que a igreja é a casa de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, a igreja é o corpo místico, Cristo é o cabeça, ou então guardai-vos as tradições por oralidade ou escritura, apartai-vos daquelas pessoas que não seguem as nossas tradições, isso está em Tessalonicenses, ou então 1 Coríntios 11, guardai-vos as tradições que nós transmitimos, isso também tem valor do sagrado, isso tem valor de autoridade, como também a igreja, magistério, também tem valor de autoridade. Então a sola Escritura é literalmente inexistente na Escritura. Todas as citações que os protestantes fazem da sola Escritura na Bíblia são forçadas, não tem valor histórico, porque, evidentemente, se a Escritura teve a incumbência, se a Escritura ela teve que ser reconhecida e ela teve que ser afirmada pela igreja, porque o que conhecemos é aquilo que a igreja afirma, então pronto, então a sola Escritura acabou. E isso porque, pastor, eu não estou falando das diferenças canônicas entre as igrejas apostólicas, tá? As igrejas, por exemplo, do Oriente, têm um cânon levemente diferenciado do nosso. Aí eu pergunto para você uma coisa, como é que nós mantivemos a unidade de fé, a unidade eclesiástica, a unidade sacramental, dentre outras coisas, a despeito das diferenças do cânon bíblico? Porque o cânon bíblico, ele não é um elemento definitivo da fé cristã. Ele é um elemento, se a gente entender bem, que está ligado a uma liturgia. Então, por exemplo, quando os documentos sagrados foram escritos, eles foram escritos dentro de um ambiente sacramental que fazia parte da missa como uma lembrança, uma recordação dos eventos que fizeram a igreja, evidentemente, claro, não só a igreja, mas a própria revelação divina que vai do Antigo Testamento até o Novo Testamento, com o chamado novo povo de Deus, que nós chamamos de igreja. Então, basicamente isso.
Então, a ideia protestante de uma leitura individual, né? A ideia protestante de uma leitura particular, subjetiva, eu posso guardar o meu livrinho Bíblia, sei lá, como se fosse um livrinho de autoajuda, isso é uma invenção moderna, isso é uma invenção do século XVI para cá com a imprensa. Foi o senhor Gutenberg, no século XV, que revolucionou a comunicação e a leitura. E, portanto, agora sim podemos falar, nós temos a Bíblia, agora eu vou jogar a igreja para fora. É isso que aconteceu. Vamos lá. Desse modo, a tradição da igreja é uma autoridade importante, mas é uma autoridade secundária e falível. Como é que a tradição que fez a Bíblia, que confirma a Bíblia, que diz que a Bíblia é fonte infalível, pode ser falível? É a mesma coisa que dizer que a fonte que gerou a Sagrada Escritura não é digna de confiança. Vejam, nós temos uma coisa chamada tradição oral. Essa tradição oral era um conjunto de conhecimentos vivos que eram guardados pelos bispos, tá? Pelos bispos. E ela tem todo um manancial de lembranças, de recordações, de práticas cotidianas que antecedem a própria Escritura. E eu vou provar isso. O batismo. Eu pergunto para vocês. Vocês acham que nós batizamos, por exemplo, os cristãos, né? Os cristãos começaram a batizar com a Escritura? Não. Na verdade, quando nós vemos Atos dos Apóstolos, nós vemos várias prescrições relacionadas ao batismo e também sobre os evangelhos. Quando esses textos foram escritos, essas práticas já existiam antes dos textos serem escritos, pelo menos no Novo Testamento. Então vejam que, por exemplo, quando nós temos a questão da Eucaristia, que é, no caso, o sacramento da presença real de Nosso Senhor, em que nós acreditamos verdadeiramente que comemos e bebemos o sangue de Cristo. Antes do Evangelho, do primeiro Evangelho ser escrito, isso há uns 30 anos depois dos acontecimentos da revelação de Nosso Senhor, os cristãos já praticavam esses sacramentos. Sacramento do batismo, sacramento da Eucaristia, dentre tantas e tantas outras coisas. Quer dizer, veja, essas práticas já existiam muito antes do Novo Testamento existir. E que só posteriormente foi testemunhado. Por exemplo, quando Pedro batiza muitas pessoas, por exemplo, acho que Cornélio, se não me for a memória, né, e muitas outras famílias, quando ele batiza essas pessoas, Atos dos Apóstolos está falando de um acontecimento pretérito, anterior ao próprio texto. Não foi posterior. Então, quando ele diz que a Sagrada Escritura é o único documento ou a única fonte infalível, ele está negligenciando o fato que essa tradição que gerou esse texto também goza de infalibilidade, porque ela também é inspirada. Então, logo, do ponto de vista lógico, a Sola Escritura não tem sustentabilidade histórica, ela não tem sustentabilidade real, ela é realmente uma baita de uma furada, né? Uma furada. Mas vamos lá. Como tal, ela está subordinada à autoridade superior e infalível da palavra de Deus. Palavra de Deus não é a mesma coisa que a Escritura. Jesus Cristo, quando pregava, ele estava pregando o quê? A palavra de Deus, mas é palavra oral. Ele era o próprio Deus dando a sua palavra. Aliás, ele era a própria palavra, né? Ele é o próprio Logos, porque palavra aqui tem um sentido muito equívoco e multivalente. Então, por exemplo, no primeiro capítulo de João, você tem, no princípio era o verbo se fez carne, o verbo estava em Deus e era Deus, e ele se fez carne, né? O princípio era o verbo estava em Deus e era Deus. O verbo aqui, no caso, é Logos, e pode ser também palavra. Quer dizer, a palavra, o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada é o próprio Cristo. Por quê? Porque ele é um reflexo das promessas que o próprio Deus revelou ao povo judeu. Então, observem que palavra de Deus não é a mesma coisa que Escritura. Escritura contém a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também se encontra na tradição oral, porque a tradição oral que fundamentou a Escritura é também palavra de Deus. O Cristo é palavra de Deus. Então, palavra de Deus, quando nós temos que entender dessa forma, não é a forma como essa palavra chega, que pode ser escritura e oral, né? Mas é a mensagem que está contida nela. E essa mensagem não se resume somente à Escritura. Vamos lá. Além disso, textos bíblicos como Marcos 7, versículos 1 a 13, por exemplo, nos ensinam que é a palavra de Deus que julga a tradição e não o contrário. Primeiramente, aqui você está invertendo a situação. E detalhe, você está usando de uma forma equívoca a palavra de Deus, né? A palavra de Deus.
né? Você está usando de uma forma equívoca. É muito comum o protestante falar das tradições dos homens, né? Errais por não conhecer as escrituras. Ou então, né, em vez de seguir a tradição da palavra de Deus, segue a tradição dos homens. Espera lá. Quando nós falamos de tradição de homens, Jesus Cristo está se referindo aos fariseus. E, na verdade, vocês, protestantes, quando, por exemplo, seguem um cano bíblico do pessoal, sei lá, maçoreta do século IV e depois mais ainda, mais adiante, vocês estão seguindo essa tradição de homens que Cristo rejeitou. Mas Cristo também nos deixou uma tradição oral. Então, esse apego que o protestante tem ao texto e esse desapego pela história do texto acaba suprimindo o fato de que a tradição faz a escritura e não o contrário. Isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, por exemplo, muito do que foi escrito no Antigo Testamento se fala de acontecimentos muito anteriores ao que estava escrito. Quer dizer, você tem um distanciamento entre o acontecimento e o que está escrito. Inclusive, os judeus acreditam numa chamada Torá oral, por exemplo. Porque existe a Torá escrita, né? Mas existe a Torá oral. O que é a Torá oral? São as práticas cotidianas da vida judaica que não estão suficientemente, totalmente escritas na Sagrada Escritura. Então, por exemplo, você tem a guarda do sábado. Mas como é que se define a guarda do sábado? É pela prática. E a guarda do sábado, para o judeu do Shabá, como teve a guarda de certos rituais, surgem antes dos escritos e não posteriormente. Os escritos são reflexos de uma prática e não o contrário. E boa parte da vida judaica do século I, na época de Cristo, são, na verdade, práticas costumeiras, em sua maior parte. E o texto é apenas um apêndice disso. O texto é, por assim dizer, um elemento sintético ali, mas ele não é a totalidade. Como também na igreja cristã, por exemplo, a prática da Eucaristia, a prática do batismo, a prática de demais sacramentos, como devemos entender isso? Isso está na rotina da vida cristã, como antigamente era a rotina da vida judaica. A vida judaica é permeada de tradição. Aliás, eu poderia ser mais ousado, a vida do mundo antigo até o mundo medieval é permeada pela tradição oral. A tradição escrita é sempre um acompanhamento micro de um elemento macro chamado tradição. Isso é uma coisa tão óbvia para quem estuda história. Tão óbvia. Pena que não é para o pastor. Por fim, Gregório de Nissa, em seus Tratados Dogmáticos, livro 12, parágrafo 327, resumiu muito bem a perspectiva protestante do Sola Escritura. Eu fico até em dúvida, porque com certeza ele deve ter tirado de alguma obra do Banzoli. Porque nenhum autor patrístico vai dizer que a sola escritura ou a escritura é a única fonte de fé ou coisa parecida. Nenhum deles. Até porque, senhor pastor, naquela época nem cano bíblico era definido. Ora, se até o século IV, V, nós não tínhamos nenhuma definição formal do cano bíblico, como é que eu posso basear na sola escritura se eu ainda não tinha certeza nem dos livros que faziam parte do cano? Isso que o senhor está falando, com certeza, deve ser citaçãozinha de Lucas Banzoli e daquele livreco nojento, pouco chamado de defesa da sola escritura. E, olha, eu tenho quase que certeza que o senhor não tem conhecimento de autor patrístico. Tá? Eu tenho quase conhecimento disso. O conhecimento que o senhor tem é enxertado de alguns autores protestantes ou então do Lucas Banzoli. Mas vamos lá. Quando escreveu o seguinte, que as escrituras inspiradas sejam então o nosso árbitro, e o voto da verdade certamente será dado àqueles cujos dogmas estiverem em consonância com as palavras divinas. E a Microsoft, pessoal, está... Até aqui nada. Até aqui nada. Isso não quer dizer só da escritura, até porque a igreja não é contra a escritura. Pelo contrário, nós guardamos a escritura. Vamos lá. tentando embarrear um dos métodos de ativação pirata do Windows. Ai, graças a Deus, acabou. Vamos ver aqui o outro besterol. Aqui outro besterol. Ih, olha, Maria não pecou. Meu Deus do céu. Deve ser um vendaval de merda. Aqui nós temos aqui solo magistério ou solo escritura. Vamos ver a pirueta. Nós temos um ponto em comum muito importante. O católico, me corrija se eu estiver errado, ele vai analisar a tradição, a sola escritura e tal, mas à luz do magistério. Daí porque, na minha percepção, solo um magistério. Não, pastor. O senhor faz a mesma coisa. A mesma coisa. Quando o senhor apela à sola escritura, é a sola escritura segundo a sua opinião. O que vocês não percebem é que cada opinião protestante e cada segmento protestante que cria uma seita, que cria uma dissidência, que cria uma dogmática que é uma antidogmática anterior,
tá? Todos eles agem como magíster. O que é magíster? Magíster é o professor, é aquele que ensina. Então o senhor pega o seu entendimento particular e a partir desse entendimento de forma particular, o senhor se torna o quê? Magistério da escritura. Então logo, claro, o senhor vai dizer que aquilo que o senhor entende como escritura é, de fato, a conformidade com a escritura. Com 30 mil seitas protestantes falam a mesma coisa. Só que no final da história, vocês nem se percebem que vocês são magistérios, né? São 30 mil magistérios diferentes aí, 40 mil, 50 mil, que seja, não sei, né? Cada vez mais o protestantismo se fragmenta e, portanto, vocês não se dão conta de que a Igreja Católica é bastante coerente porque ela afirma realmente que é a escritura segundo aquilo que foi dado dos apóstolos para os bispos, ou seja, a questão da tradição oral e também o munus de guardião da fé. Então, por exemplo, quando nós falamos de bispos, aqui a sucessão apostólica, que hoje é atacada e negada por muitos autores apologetas protestantes, inclusive se instrumentalizando, só um alerta aqui, se instrumentalizando do catolicismo liberal. Olha só que legal, né? Catolicismo liberal, vocês estão pelo liberal. Só falta chegar no Jesus Seminar para dizer Jesus Cristo é um mito histórico. Só falta dizer isso. É um mito. É um mito no sentido de uma fantasia. Só falta dizer isso. Vocês apelam a esse tipo de expediente, tá? Então, magistério é todo aquele que pega não somente a escritura, mas o entendimento da fé cristã e não somente interpreta, como ensina a fé cristã. Então, logo, a Sagrada Escritura é sempre ensinada em torno da ótica de quem o lê, nunca dela própria. Ou se entendermos que ela tem um sentido, ela só tem um sentido daquela fonte que de fato nos deu o Evangelho, que foi a própria igreja. É a igreja que nos deu o Evangelho. Jesus Cristo funda a igreja sob os apóstolos, e esses apóstolos, que eram líderes da igreja, nos dão as boas novas, ou seja, eles também nos transmitem as boas novas que eles testemunharam de Nosso Senhor. E não, evidentemente, claro, outras pessoas também testemunharam, mas foram os apóstolos que foram incumbidos de ensinar aquilo que deve ser entendido. E, portanto, quando nós falamos que os bispos detêm um munus de ensinar a fé e são guardiães da fé, é porque existe um critério autoritativo que não se limita só à escritura. Por quê? Porque a escritura pode ser interpretada de formas díspares, absurdas, contraditórias, etc. E é preciso, sim, um critério autoritativo, autêntico, objetivo, como também um ensino que foi guardado por essas autoridades para não somente o entendimento da escritura, mas da própria fé cristã, porque a fé cristã não se resume somente à escritura. Como eu falei aqui, a tradição oral é um elemento importante, como também a autoridade é um elemento importante. Vamos lá. Então, se é uma falha de origens que está meio torta aqui, isso aqui eu rejeito, essa fala dele está correta, eu aceito. Protestantes também fazem isso. E vocês falam... Não, mas pera lá. A questão não é essa. A questão é, nós entendemos a Sagrada Escritura dentro de um contexto mais amplo, que é a própria igreja, é a sua tradição e a sua história. E essa igreja se remonta aos apóstolos, e de fato ela remonta, então logo a textualidade da escritura também remonta aos apóstolos. Então tudo está encaixado, não há escritura perdida para qualquer palpiteiro ler e dizer eu descobri a escritura como um mistériozinho, né? Quase um mistériozinho gnóstico. Não, não é assim. Pelo contrário, os bispos, eles são ordenados justamente pelo fim de guardar a Sagrada Escritura, e isso por tempos imemoriais. Veja que, por exemplo, quando nós falamos da Trindade e dos demais concílios ecumênicos, o que acontece? Por que os concílios ecumênicos? Porque essas pessoas detinham uma autoridade que foi transmitida para elas para guardar a fé. É simples assim. A diferença é que os protestantes, em última análise, eles vão submeter a tradição, magistério e tudo ao sola escritura. Isso não é verdade o que o senhor está falando. Tanto é um fato que, por exemplo, quem é calvinista tem um tipo de magistério dentro da ótica de Calvino. Quem é luterano tem um tipo de magistério dentro da ótica de Lutero. Quem é batista tem o quê? Um critério particular criado a partir da Igreja Batista. Então não vem com esse papo de que vocês seguem a sola escritura. Vocês não seguem a sola escritura. Eu diria que vocês seguem a sola doxa, ou seja, a opinião de vocês. A opinião de vocês serve como referência para o magistério. Porque cada um cria um critério particular segundo a escritura. Então a escritura pode ser instrumentalizada para criar heresias. Por exemplo, vamos pegar o caso
de muitas heresias que surgiram no seio da igreja cristã e que foram tiradas das próprias escrituras. O arianismo, se nós pegarmos, por exemplo, quando o bispo Ário começou a negar a divindade de Cristo, ele usava muitos capítulos da Bíblia para afirmar. Olha, por exemplo, no capítulo de João, Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um. Mas tudo bem, mas ele diz que o Pai é maior do que ele. Então, se o Pai é maior do que ele, então logo o critério substancial não existe segundo a ótica de Ário. Né? Segundo a ótica de Ário. Então, por exemplo, a negação da Trindade, como a negação de certos dogmas de fé, né? O monofisismo, por exemplo, o monofisismo, que é uma interpretação errada, que inclusive é tirada do Concílio de Nicéia e Constantinopla, porque, claro, porque se Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, né, o entendimento monofisista pressupunha que essa consubstancialidade acabava se redundando numa totalidade do divino na pessoa de Cristo. Então, quer dizer, vejam como é que é a questão do livre exame bíblico protestante, né? E, portanto, cada um se julga magistério. Então não me vem com esse papo furado não, pastor. Para de latir, por favor, vai late. Enquanto que, a meu ver, no contexto católico, tudo será submetido, inclusive a escritura, a tradição e tudo, ao magistério. Como, aliás, a própria escritura é um produto do magistério. Por exemplo, o cânon bíblico. Quem guardou a tradição que definiu que o cânon bíblico é tal qual como conhecemos? Foi basicamente o magistério. Os concílios, os primeiros concílios da igreja começaram a definir cânon bíblico. O que é aquilo? É magistério. O magistério não somente define o cânon bíblico, como prescreve como entender o cânon bíblico. Então, logo, é indissociável o entendimento cristão do magistério. Inclusive no círculo protestante. Todo o segmento protestante reivindica o magistério. Até mesmo as chamadas confissões, vamos pegar as confissões, a confissão luterana, a confissão calvinista, a confissão anglicana, todas elas são o quê? Magistério, ou seja, um grupo de pessoas autorizadas, ou que se acham autorizadas, ou se autonomeiam autorizadas, para afirmar que devemos entender o Evangelho, devemos entender o texto da Sagrada Escritura desse jeito. Então aqui também há uma quebra do paradigma da sola Escritura. Porque todos eles alegam ser a favor da sola Escritura, mas sola Escritura segundo o entendimento deles, ou seja, o entendimento magisterial deles. Não é interessante isso? Não é interessante que cada segmento tem um corpo magisterial, e inclusive, né, eu estava vendo aquele debate do Ariel Lazari com o Lucas Gesta, e o Lucas Gesta falou, não, o entendimento da Bíblia é segundo teólogos autorizados, quer dizer, autorizados segundo quem? Segundo o Gesta. Então ele está decretando que existe um magistério legítimo para interpretar a Escritura. Então se existe um magistério legítimo para interpretar a Escritura, logo não é só a Escritura. É a Escritura segundo o magistério. Pronto, vamos lá. Então eu acho que essa inversão, e é por isso que eu acho que é uma questão de escolha. E aí, você prefere ficar com a escritura, que é infalível e inerrante, dentro dos termos todos que nós falamos, de inspiracionais e tudo, ou com um magistério que, eu sei que o senhor vai dizer que é inerrante, pelas questões de sucessão apostólica e tal, mas que na cabeça de um protestante ele não pode ser inerrante ou infalível, porque infalível e inerrante apenas as escrituras, isso nos seus autores. Ué, mas aí que está o problema, pastor. Para que eu afirmar que as escrituras são inerrantes, então eu tenho que ter um conhecimento infalível e inerrante para afirmar o cânon. Observe a contradição aqui. Porque, claro, se as escrituras são infalíveis, então qual é a opinião que podemos extrair das escrituras que são infalíveis também? Eles entram em contradição sempre. É claro, a igreja, através da sucessão apostólica, dentre outras coisas, ela não tem, segundo ele, uma opinião infalível, mas infalível. Claro, se a Igreja Católica é falível, então quem é infalível, evidentemente, quem tem o verdadeiro entendimento daquilo para dizer que é falível, é o Sr. Carlo Vailate, né? Ou seja, ele tem a noção da infalibilidade das Escrituras. Para eu afirmar que tal interpretação é falível, então eu tenho que necessariamente me respaldar de uma certa dose de infalibilidade de entendimento das Escrituras. Isso é uma questão lógica. Se o pastor disser que o conhecimento dele ou a interpretação dele também é falível, então ele vai ter que entrar num parafuso doido, assim, vamos soltar o parafuso e dizer claramente que ninguém tem uma ciência real do que é verdadeiro nas Escrituras. Aí nós realmente cairemos no ceticismo abissal.
Então, meus amigos, acho que já tive o máximo que falar e até a próxima.